Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro, mais uma conversa aqui na exposição Saberes pelas Mãos do Tempo, aqui na Galeria do Sesc Arsenal. Eu sou o Fred Gustavos e hoje vou receber uma convidada muito especial que entende muito da educação, das artes, que é a nossa querida Imara Quadros. Imara é doutora em educação e trabalha lecionando artes visuais, professora de artes no IFMT, Instituto Federal de Educação de Mato Grosso. Imara, fala pra gente desse fascínio, que paixão é essa com a educação e esse flerte com as artes? Nossa, é um flerte antigo, né? Obviamente, pelo meu próprio tempo, mas ele começa quando eu nasci, que eu ganho de presente ainda bebê uma enciclopédia de arte, nem existe mais isso. Mas eu acho que ali começa a definir um destino, né? Que é um campo aí que não é científico, mas é de uma crença. E com 6 anos, filha de professora, 40 horas de uma escola pública, ela não sabia o que fazer comigo para não ficar solta. Me colocou numa escolinha de artes chamada Carlos Baroni, em Passo Fundo, na cidade que eu nasci, que era uma escola de arte pública. Bastava você apresentar um comprovante de matrícula de escola pública e você podia frequentar. E aí eu sou apresentada ao mundo da arte porque minha mãe não sabia o que fazer comigo, Fred. Mas é o meu grande presente poder conhecer esse universo, que se não fosse isso, eu jamais teria encontrado essa escola, que eu entro aos 6 anos de idade e só saio quando eu entro para a Faculdade de Educação Artística, que hoje nem se chama mais assim, já é arte e educação, né? Sou antiga pra caramba mesmo. E a questão da educação, né? Nesses 2 eixos de arte e educação, por ser filha de professora, eu frequentava muito a escola por conta da minha mãe e fui brincando de escolinha. Abri até no porão de uma casa de uma vizinha que me cedeu a escola do tema de casa. E assim, caminhando com a escolinha, brincando de escola, ajudando as crianças da rua a fazer o tema de casa, eu mal sabia que eu estava, sim, desenhando o meu destino. Aí eu escolho a arte como formação, logicamente, como todo graduando, fiquei na dúvida entre ser artista, ser professora, ser artista, professora, mesmo depois de formada, mas é o processo criador, cujo qual é minha paixão maior, que faz com que eu descubra que possibilitar essa mesma vivência criativa, essa experiência criativa para as pessoas era o meu forte, a minha potência. E aí eu vou para a educação, e eu costumo até dizer que eu não sou artista, né? Porque eu não vivo da produção artística, do mercado, e nem dessa produção maluca, que às vezes a gente tem que atender para pagar contas, como qualquer outro profissional na vida, né? Então, como professora, eu consigo produzir arte para me manter a chama acesa, para que eu não seja uma professora empoeirada, cheia de teia de aranha, mas que eu possa ser atual dentro, né, de toda a limitação de uma pessoa que já viveu bastante e está nesse tempo agora. Então, a arte e a educação nascem dessa forma, né? Assim, o destino me levou, eu acreditei nisso sem ter consciência e cheguei na consciência de ser uma arte educadora apaixonada, literalmente. Esse seu compromisso, né, de estar aí num ofício que é despertar criatividade e manter essa chama acesa, produzindo arte junto, né? Você, né, dentro dessa ciência da educação, pode falar para a gente um pouco sobre o que é fazer a artesania, a manualidade, a arte promove enquanto desenvolvimento do sujeito, do humano, para além dessa coisa tátil? Que parece que a gente tem uma visão muito, manualidades é desenvolver o tato, mas não parece ser só isso, né? A mão, né, independente assim, de qual labuta, de qual trabalho ela vai desenvolver, ela é essencialmente parte humana, né? A história da humanidade é contada pelas mãos.
Então a mão, ela é uma potência que nós temos do fazer, onde aquele saber fazer vai responder na concretude da coisa, né? Da experiência mesmo. Então a mão, eu até costumo deixar claro na escola que eu trabalho com as mãos. Não é que a gente não possa trabalhar com uma imagem digital, por exemplo. Eu brinco, ela também é feita com a mão, né? Ela também vai no teclado, ela também vai na mesa digital, ela também trabalha ali. Mas a mão, quando eu falo que ela é um canal entre tudo o que o ser percebeu e se ligou, né? Armazenou, parou para pensar, para amar, para odiar, para gostar mais ou menos. Aí ele faz as misturas, né? Dentro de si, manda o comando para a mão, e a mão diante de uma matéria bruta, seja uma folha em branco com um lápis, seja uma argila, seja um barbante, seja madeira, a mão vai dando forma, né? E vai dando depois o conteúdo do que ele quis expressar. E independente do que ele quis expressar, toca na alma das pessoas. Aí já é uma outra figura que eu amo muito, que se chama Bachelard, que é um filósofo da imagem, que ele diz que uma alma toca a outra alma, que é aquilo que a gente não sabe explicar, sabe, Fred? Mas que te faz apaixonado, seja por um filme, seja por uma foto, seja por um prato, seja por um trançado, seja por uma cadeira de urubamba, uma rede lavrada, não importa, aquilo você fala assim, nossa, né? Você sai assim, leve com aquela afeto, com aquela presença do feito à mão. Então, acho que a mão é uma potência ligante entre o ser e o mundo, e entre o mundo e as pessoas e o resto todo que existe, né? Filosofando um pouquinho. Que delícia. Nossa, eu viajei agora. Então, Não, eu tô encantado com você falando, porque você leva a gente pro raciocínio filosófico, mas dentro de uma poética muito legal, assim, né? Você traz arte até no discurso, assim, eu tô emocionado. Mas a arte faz isso, Fred, né? Quando você permite, quando você estabelece esse contrato, né, com a arte, ela te permite, ela te oferta uma carteirinha que a sua alma, né, povoando o seu ser, ele sabe falar, porque ele sabe sentir, né? Então, assim, isso é muito interessante da arte. Eu acho que a arte, nesses anos todos, que eu iniciei aos 6 anos e estou com 58, me ensinou isso, né? É a felicidade. E nós tivemos aqui a Ludmila Brandão e a gente chegou até a tocar nesse assunto dessa perspectiva saudável da saúde que a arte promove, e também nesse aspecto de libertação do humano, né? Dentro dessa perspectiva contemporânea que a gente tem, a gente fala muito que as crianças estão muito conectadas com a tecnologia, distante da sensação de mundo, de uma outra... vou explicar por que eu falo disso, porque eu li uma matéria recente falando de crianças dessa nova geração com fobia à natureza. Tem até uma nomenclatura para isso. E eu fiquei pensando nisso, do quanto essa tecnologia, esse arranjo, né, progressista todo que a gente tem, tecnológico, industrial, nos distanciou disso. O que a educação pode dizer sobre essa reconexão, se estamos ainda em tempo de salvar o sensível, ou se isso não está tão arriscado? Qual é a tua percepção diante disso? Então, acho que nessa pergunta que você me faz, tem muitos pontos, né, para serem costurados, e ficaria até impossível a gente falar de todos eles aqui. Então, eu vou escolher um, que são os padrões, né, os estereótipos que não só em algumas situações nos são impostos,
Mas o que eu acho mais crítico dos estereótipos é que a gente os recebe, os acolhe e eles passam a ser, né, a gente mesmo, sem nenhuma crítica, né, que já é a falta de sensibilidade aí. Então, dentro desse contexto maior que eu te dei agora, se eu olhar para dentro da escola, a arte, ela ainda não é compreendida no seu todo, na sua imensidão, né? Porque ela é imensa, afinal, ela é uma área de conhecimento aí dos primórdios humanos, né? Então, assim, não é qualquer coisa. Então, a arte hoje, na escola, por exemplo, ela é vista como algo para o Enem agora. Isso enrijece, endurece a arte e limita num cercadinho mínimo, micro. A outra questão há muitas discussões sobre a arte, né, em todas as instâncias, sejam políticas, religiosas, enfim. Tirando essa dimensão da sensibilidade, da criatividade e inclusive da crítica, porque a gente não tem, talvez, compreensão desse elemento crítico, achando que a crítica é uma crítica política, é uma crítica religiosa, né? E transcendendo a qualquer limite, a arte, ela promove as pessoas esses eixos, né? Sensibilidade, criação e crítica, independente do nosso querer. Ela é a crítica dentro do meu contexto pessoal. Né? Cada um parte de si para externar. Então, não há problema nisso. As famílias podem transcender, as escolas podem transcender isso. Mas dentro da escola ainda há, dentro desse campo do estereótipo, a coisa do ensina-se algo que seja fácil, porque a aula de arte tem pouca carga horária, o espaço é pouco, o professor tem poucas horas, e agora ela nem é mais parte forte da escola, ela já pode ser apenas uma atividade, né? Ela já não é mais uma disciplina dentro de um contexto, vai muito mais de uma política interna agora da escola. Considerando esses pontos, se eu olhar para a criança, ou mesmo adolescente ou adulto, se ele tiver essa dimensão, né, de uma educação que tome a arte como foco e que tome a mão como foco, isso o ajuda para além do ser que pode amar fazer arte ou um ser que sabe e tem prazer de apreciar a arte, né? De se deleitar pela experiência, de olhar e do encantamento de ver como que é e saber como que é. Isso o prepara como um humano, que é isso que transcende. Esse humano, ele pode ser médico, ele pode ser engenheiro, ele pode ser político, ele pode ser pastor, o que ele quiser. Se ele tiver a arte dentro dele, como um dos princípios, e não só mercadológico, não estou falando de comprar, adquirir, eu estou falando de viver a experiência, né? Saber se dar a essa experiência da arte, seja na expressão ou na apreciação, é fundamental. Quem me ensinou isso foi um médico que eu trabalhava no ateliê de uma professora minha e ele frequentava 2 vezes por semana e era o único frequentante que não pintava uma tela, mas pintava num papelão. E aquilo, eu sou muito curiosa, e eu não aguento, eu pergunto, e por que você está aqui, pintando num papelão? Se os homens, na sua idade, agora, neste horário, ou eles estão jogando futebol, ou eles estão no happy hour. E aí ele disse para mim, porque eu preciso me equilibrar. Eu sou um médico cirurgião que tenho que usar a razão. E me falta o emocional, a sensibilidade, para eu ser uma pessoa equilibrada dentro de mim, né? Com a minha família, comigo mesmo. E aí aquela resposta fez eu entender a grandiosidade, além do ser artista, mas de aprender a arte, viver a experiência da arte, seja ela na expressão, na apreciação, como fundante para a sensibilidade humana. Que lindo.
O convite é uma arte consciente também, né? Do que ela pode operar e o que ela permite a gente vivenciar, né? E Mara, muito rico isso que você traz, né? Dessa perspectiva libertadora, do desenvolvimento humano, né? O quanto a educação com a arte pode promover essa transcendência, né? Crítica, criativa, desenvolve, né? Em muitas potências. Esse é o convite para vocês. Visitem a exposição, seja ela presencial ou virtual. Saberes pelas Mãos do Tempo você pode acessar da sua casa, pelo site do Sesc Mato Grosso, né, ter acesso aos textos, às imagens, os vídeos. E Mara, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Querida. E tocamos aí a vida com mais arte, inspirados, né, a construir esse mundo melhor, mais belo, né? Obrigado a todos. Eu que agradeço.